Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo para você. Hoje vai dar sequência ao nosso projeto de gestão financeira pessoal, que é um projeto bem bacana, tem muita coisa que sendo feita, é um dos projetos talvez mais interessantes até que a gente tem aqui no canal, porque ele tem muita mecânica, tem várias estratégias diferentes, tem vários recursos que são ali diferentes para você colocar nos seus projetos dentro dos seus user forms de forma bem dinâmica, e a gente está recheando aqui nesse projeto, deixando ele super completo, só que sem ficar pesado. Então isso é muito importante, ou seja, a gente está colocando um monte de funções, tem gráfico, enfim, tem de tudo aqui, mas o projeto ele continua rodando sem nenhum problema de travamento, nem nada do tipo, e a gente também está fazendo isso de uma forma bastante eficiente, digamos assim, porque a gente está utilizando aqui uma biblioteca pronta de programação, que faz uma pré-programação, que é um código mágico que a gente utiliza para poder fazer uma parte da programação para a gente e fazer com que a nossa vida fique mais fácil. Então essa é uma mecânica que a gente utiliza de verdade aqui na nossa empresa para poder fazer os nossos projetos. Então realmente dividindo um pouquinho aqui dos bastidores, digamos assim, do nosso desenvolvimento. E a gente está explicando linha por linha de programação. Então se você ficar com dúvidas, se tiver dificuldade ou se você perdeu os aulas anteriores, vou deixar aqui em cima o link para a nossa playlist, para você poder acompanhar da onde você parou, ou ainda, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua dificuldade, a gente vai fazer o possível para te ajudar. Tem gente aqui que acompanha a gente, que deixa as dúvidas, deixa os comentários, a gente sempre tenta responder o mais rápido possível aqui para todo mundo, tudo bem, galera? Bom, então onde a gente parou, o que a gente vai fazer agora, Eu estou aqui na guia de meu dinheiro, eu estou trabalhando lá com a parte de aplicações financeiras, e a última coisa que a gente fez na aula passada foi inserção dessa multipágina, que vai permitir que eu tenha o registro agora de uma aplicação financeira e o registro de rendimento da aplicação financeira, E isso vai acontecer lá dentro do nosso Excel, na nossa guia dedicada para aplicações financeiras, Então eu tenho aqui a data da aplicação, o valor que foi aplicado, e na outra guia eu tenho a data do vencimento, Então eu tenho até que melhorar um pouquinho esse espaço, que talvez para caber melhor, e aqui o valor recebido, Então, o que eu vou fazer, como que eu vou colocar isso daqui? Então, e aqui vai aparecer lá o valor atual também, obviamente, que é o valor que eu tenho lá aplicado na minha aplicação, seja ela qual for, tudo bem? Bom, então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fechar aqui o meu user form, vou vir aqui no meu multipágina, eu vou alterar aqui um pouquinho o tamanho, desses carinhas, então eu vou aumentar, selecionar aqui as caixas de texto e também os labels, e vou aumentar aqui eles pelo menos um ponto cada um, talvez até 2 pontos, porque eu tenho espaço ali para isso, e vou desgrudar eles aqui, vou fazer a mesma coisa que na outra aba, então também vou selecionar eles aqui, vou aumentar um ponto cada um, e depois vou, até 2, para ficar igual eu fiz do outro lado, 2 pontos, pronto, e agora eu vou aumentar aqui também, deslocar ele aqui um pouquinho para o lado para ficar em cima do outro, então assim ele fica igual, só de fazer isso já vai melhorar um pouquinho nossa visualização, vou rodar aqui de novo, para a gente ver se ficou bom, lembra, sempre vai verificando tudo, deixa eu ver aqui na guia certo, meu dinheiro, aplicações, e agora já fica um pouco mais confortável ali quando eu faço o zoom, sem ele ficar essa movimentação. Outro detalhe interessante quando eu abrir aqui agora, ele apareceu o registro de rendimentos. Isso não é legal, porque eu quero que ele apareça sempre quando eu abro a guia de registro de aplicação financeira, Então eu tenho que ajustar isso. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui no meu user form initialize, Eu posso vir aqui clicando no botão direito, e exibir código, ou posso clicar 2 vezes qualquer controle ali e encontrar a parte que eu quero, vou vir aqui no user form, então já tem bastante coisa aqui, Então, no user form initialize, e eu tenho aqui um me, onde eu já tenho aqui um MP livre, um MP despesas e coisas do tipo, O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz aqui no de cima, no de despesas, olha. Eu estou trocando o value para 0 e estou trocando for color para a cor da fonte, para que ele também não fique preto, porque lá ele está com a fonte preta e isso não combina com o resto do projeto, então só para ficar uma mecânica legal, Então, ponto .mp, aqui é livre aplicações, ponto value vai ser igual a 0, para que ele mostre a primeira aba sempre, E o ponto .mp, então aplicações, ponto for color vai ser igual a md cores, ponto cor fonte. Então só de fazer isso ele já vai corrigir essa parte para você,
né? Então apresentando aqui de forma mais adequada, já tanto na cor azul, né, que fica mais adequada, e sempre mostrando aqui a primeira janela como a janela principal de trabalho, que é o que eu quero que ele faça, tá? Então assim você consegue ter esse controle ali de forma mais dinâmica, sem deixar que fique esses bugzinhos aparecendo, tá? Então essas condições, esses detalhezinhos, pessoal, faz bastante diferença na hora de você precificar os seus projetos, tá? Falo bastante disso, porque essas diferenças normalmente o pessoal acaba deixando, né? Os programadores acabam deixando de lado, e o usuário ele percebe isso, tá? Então mesmo que ele esteja acostumado ali a trabalhar com projetos sem esse detalhe de acabamento, quando ele vê o seu projeto que tem essas questões, que tem ali essa mecânica toda, ele vai achar que aquilo tem mais valor agregado, e é uma verdade, tá? Então você pode sim cobrar mais caro do que concorrentes, né, que fazem ali o projeto de forma mais simplista ou menos acabada, digamos assim, porque você realmente está entregando uma coisa com mais valor agregado, tudo bem? Bom, feito isso, né, o próximo passo agora é o seguinte: quando eu salvar, né, então quando eu utilizar aqui agora o botão de salvar, o que eu tenho que fazer? Ele tem que entender que data da aplicação e valor da aplicação tem que ser salvo num local diferente. Por quê? Se eu estou clicando no botão de salvar quando ele está mostrando essa janela, ele tem que salvar em uma tabela. Quando ele estiver mostrando essa outra janela, ele tem que mostrar outra janela. Olha aqui comigo, ó. Se eu vir aqui no User Form, você vai perceber que o multipágina ele não contempla o botão. Então o botão de salvar, tanto o registro quanto os rendimentos, né, tanto a aplicação quanto os rendimentos, ele vai ser o mesmo, né, que é esse carinha aqui, olha, o BTICO salvar saldo. Então o que a gente vai fazer com isso daqui? Então eu preciso que ele colete essas informações e coloque essas informações sempre no local correto, tá? Então, e outra coisa que a gente tem que fazer também é o seguinte: quando ele fizer a alteração lá do saldo, ele vai ter que vir aqui na guia de aplicações, encontrar a guia correta e ajustar esse valor aqui, que é o valor do saldo atual, tá? Então, como que a gente vai fazer todas essas comunicações ali meio que ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai dividir isso aqui em alguns passos para ficar mais simples para todo mundo, tá? Então o primeiro passo que a gente precisa fazer é o seguinte, né? Olhando aqui para essa guia, percebe que apareceu essa divisão por zero aqui. Isso não é legal, né? Eu sei que ele vem porque você tem aqui um valor que não deveria estar aparecendo, mas normalmente isso aqui deveria estar zero. E aí você vai perceber que dois campos aqui vão dar fórmula, esse erro, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, né? Que eu quero que ele faça ali para mim uma correção dessas informações, tá? Então, se erro, isso daqui tudo, ok? Então tudo isso, esse soma que eu estou fazendo aqui e aquela coisa toda, tá? Então se isso daqui acontecer, deixa eu só conferir aqui uma coisa, tá certo. Então o que ele vai fazer? Então quando ele fizer esse ajuste aqui para mim, percebe que eu faço lá, olha, a soma da minha coluna lá em tal, dividido por o tal do G2, tá? Então ele pega essa informação e divide ali pelo G2. Depois ele faz dividido pela diferença desses outros carinhas aqui. E se isso daqui, né, der erro, deixa eu só colocar aqui novamente esse erro. Então se isso daqui der erro, né, o que eu quero que ele faça nessa condição? Então eu quero que ele apresente ali para mim um zero ali naquela posição, tá? Então assim, o que ele vai fazer? Deixa eu só ajustar aqui todo mundo, o número de parênteses aqui para ficar certo. Aqui faltou mais um, pronto. Então o que ele vai fazer? Quando ele apresentar aqui essa condição e ele tiver a divisão por zero, que é uma indeterminação matemática, e por isso que ele dá aquele div barra zero, ele vai apresentar zero para não ficar aparecendo o erro lá no seu sistema, tá? A mesma coisa eu vou fazer nesse outro carinha aqui. Então quase o mesmo detalhe, vou vir aqui, se erro, abre parênteses, vai lá no final, ponto e vírgula zero, fecha parênteses. E aí ele vai limpar essa condição aqui para você, tá? Um detalhe que a gente precisa se atentar é a coluna J e a coluna K, elas são preenchidas lá pelo nosso VBA, né? Então eu preciso também colocar essas informações lá. Então Alt F11 para voltar lá para o meu código. Eu vou vir aqui no botão de salvar a minha aplicação, e aí eu vou descer aqui até que encontre a coluna J e a coluna K, tá? E aí, o que eu vou melhorar aqui, né? Eu vou colocar aquela mesma condição, se erro, abre parênteses,
Vou lá no final, já vou até deixar aqui embaixo também, ó, se erro, abre parênteses, tá? E aí eu vou vir aqui ao final dele, tá? Então, e comercial, aspas, ponto e vírgula zero, fecha parênteses, tá? Fecha aspas. Então, isso daqui vai fazer com que ele coloque aquela condição lá pra mim. Mesma coisa eu vou fazer aqui ao final desse carinha aqui, olha. Então, ele tá com fecha parênteses, só vou colocar o ponto e vírgula zero, fecha parênteses de novo, tá? Então, assim, ele vai ajustar, levando para a mesma condição que a gente acabou de testar aqui, que é esse final ali já ajustado das nossas fórmulas, para não ficar ali esse errinho do divisão por zero, tá? Beleza, salvei o código dessa forma, primeiro bugzinho, né? Primeiro ajustezinho ali feito do dia. O que a gente vai fazer depois disso, né? Então agora esse valor atual ele tem que ser amarrado com aquela caixa de texto que a gente tem lá no nosso user form de alguma forma, tá? E isso vai acontecer toda vez que a pessoa selecionar a aplicação financeira dentro da lista, tá? Então aquele campo de registro ele não faz sentido se eu não tiver alguma visualização, tá? Então eu preciso ter alguém sendo apresentado para que ele possa demonstrar aquele campo, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso vir aqui no meu FR Sistema, selecionar aqui esse frame, vim aqui no F4, vou vir aqui em categorizado só para ficar mais fácil, e vou transformar o visible dele em false, tá? Aí o que eu vou fazer? Quando a pessoa der um clique aqui na minha lista, ele está selecionando algum item, tá? Então toda vez que ele seleciona algum item, eu quero que ele faça alguma coisa. Por exemplo, quando eu venho aqui, olha, e rodo o código em si, e vou lá na guia de meu dinheiro em aplicações financeiras, se eu der duplo clique, ele traz esses dados para cá. Tá? Então o que eu quero, o que eu estou entendendo aqui? Que quando ele deu duplo clique, ele selecionou essa aplicação. Então eu vou aproveitar isso daqui para fazer com que ele apresente também aqui o meu form, tá? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou vir aqui na minha list box, já tem o código aqui do duplo clique que eu já estou usando, que é aquela mecânica que eu acabei de ver ali do lado. E aí depois que ele faz esse PL aplicações, eu vou falar para ele também o seguinte, né? Até antes, fica até melhor, mi ponto, e aí eu vou pedir para que ele apresente aquele FM, né? Então que é aquele frame. Então esse frame, né, vai ser livre. E aí aqui eu vou buscar esse frame que eu tenho ali, tá? Então deixa eu só pegar o nome dele, movimentação de aplicação, que esse carinha aqui, né? Então, não lembro mais o nome dele, então eu posso vir aqui, se tiver a memória ruim como a minha, FM move aplicações, ele tá certinho, é esse cara mesmo. Ponto visible vai ser igual a true, tá? Então quando você fizer isso, agora de duplo clique ele vai mostrar aquela informação ali para você, tudo bem? Outra coisa que eu quero que ele faça é o seguinte: eu quero que ele pegue o valor que eu tenho lá naquela célula, tá? Eu já defini aqui, quando eu fiz isso, né, o meu LEDIT, tá? Então eu já defini esse LEDIT aqui, então eu já sei onde que ele está localizando. E o valor atual, ele está salvo aqui na nossa guia de aplicações, na coluna G, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, que mi.tb, .tb dinheiro, valor atual, que é o valor que eu estou mexendo, ponto velho, vai ser igual ao format, porque eu quero apresentar no formato de dinheiro, o ponto range, cifrão G, cifrão é comercial, md variáveis, ponto ledit, ponto velho, tá? Então quando ele faz isso, ele vai ajustar essa informação ali para você, só que colocando no formato de dinheiro, que é o aspas, R cifrão, e aí eu vou colocar aqui jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00, para ele ficar no formato de moeda nacional ali em reais, tá? Então fez isso daqui, ele vai ajustar e vai colocar essa informação para aparecer ali na sua caixa. Vamos ver se isso funciona corretamente. Eu vou vir aqui, vou colocar um valor qualquer aqui, ó, R$1.500, né? Por exemplo, que é próximo do que tinha ali antes, tá? Então, esses R$1.500, quando eu der duplo clique, ele tem que aparecer lá dentro da minha caixa agora. Então, eu vou rodar aqui o código, vou lá na guia de meu dinheiro, aplicações financeiras, dei duplo clique, então ele apresentou aqui a nossa caixinha junto dos dados lá de cima e os R$1.500 já estão aparecendo aqui embaixo, tá? Então, funcionou, tá? Então, beleza. Outra coisa que eu quero que ele faça é o seguinte: eu quero que ele pegue agora essas informações, né? Então esse R$1.500 ele tem que ajustar toda vez que a pessoa clicar aqui no botão de salvar, tá?
E para fazer isso, eu vou fazer, antes até de fazer isso, né, eu vou fazer um outro ajuste, que é o seguinte: quando eu clico aqui no botão de limpar, ó, de limpar aqui a seleção, o que ele faz? Ele limpa aqui esses dados e limpa o L-Edit como se isso daqui tivesse perdido, digamos assim, a seleção, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para que esse botão, né, essa mecânica aqui, tanto quanto a mecânica aqui do salvar, ele faça com que ele limpe também esses dados aqui, tá? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou pedir para que, primeiro, ele rode aqui todos os dados, tá? Então eu vou vir aqui nessa mecânica, ele já está dando um foco nele mesmo, né? Então isso aqui facilita a minha vida. E eu vou procurar ali os itens que tem a ver com essa questão das movimentações ali da aplicação, tá? Então, no meu caso aqui, ok? Para ficar fácil para todo mundo entender. Primeiro campo que eu tenho que limpar vai ser esse carinha aqui, olha. E ele se chama, deixa eu mudar aqui, TB Data Aplicação, DT Aplicação, tá? Então, esse cara tem que ser limpo. Então, vou vir aqui, ponto TB Data. E aí eu vou pegar aqui, olha, dt aplicação.velho igual a empty, ok? Limpei o primeiro, vamos pegar lá o segundo. Então o segundo campo que eu tenho que fazer é esse daqui, olha, valor aplicação, dinheiro, valor aplicação. Então eu vou vir para cá e vou fazer ponto .tb dinheiro, valor aplicação, ponto velho igual a empty. Mesma coisa eu vou fazer para os outros 3 campos que eu tenho ali, tá? Então eu vou vir aqui, olha, mudar e vou tocar aqui, olha, dt rendimento e o valor rendimento. Então esses dois eu vou fazer eles juntos. Então eu vou fazer aqui, olha, ponto tb data dt rendimento ponto velho igual a empty e o ponto tb dinheiro valor rendimento ponto velho igual a empty, tá? Agora falta o último, que é justamente ali do valor atual, né? Que é o ponto tb dinheiro valor atual, que é esse daqui, ponto velho igual a empty. Então quando ele limpar essa informação, ele também vai limpar esses campos aqui. Só que além de limpar os campos, eu quero que ele não mostre mais aquele frame. Então eu vou dizer para ele que ponto fm, tá? E aí eu vou pegar aqui o livre, ponto fm livre, e aí vou colocar aqui, né, que vai ser justamente o move aplicação ponto visible é igual a false, tá? Então toda vez agora que ele limpar, ele vai limpar todos os campos e depois esconder aquele frame, fazendo com que ele não tenha problemas, né? Não fique aquele bug, aquela sombra de informação ali do dado anterior. E se vocês lembrarem bem, eu usei essa mesma mecânica aqui em mais 2 momentos, que é quando? Então eu vou até copiar isso daqui, tá? Então eu dei um Ctrl C nesse trecho aqui que eu adicionei, vou vir aqui, olha, em outros momentos, tá? Eu vou vir pelo formulário, fica mais fácil. Quando eu clico para salvar, aqui no final, ele faz a mesma limpeza, olha, exatamente a mesma limpeza que eu tinha antes. Então eu vim aqui e vou colar aquele código, para que ele mantenha essa execução, tá? Outro momento é quando ele deleta aquele item, né, que é essa lixeirinha aqui. Então eu vou vir aqui, vai ter a limpeza ali embaixo, eu vou colar aqui a nova limpeza de informações para que ele execute esse ajuste, né, essa correção toda vez que seja necessário, tá? Então desse jeito, agora ele vai limpar essas informações também. Então coleta a partir do duplo clique e faz o vínculo ali entre as duas caixinhas, né? Então a caixinha do valor e a coluna G lá na linha certa, que é da onde ele pega esse valor atual, e depois disso, né, ele vai fazer ali a mecânica, tá? Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é quando eu clicar naquele botãozinho de fazer a verificação, eu preciso que ele primeiro entenda, eu tenho alguma coisa para ser salvo, né? Eu tô dentro de alguma informação. Como aqui eu já estou utilizando a mecânica do duplo clique da list box, não tem como a pessoa apertar o botão sem ter acionado alguma coisa, tá? Então por conta disso não preciso me preocupar dessa vez com aquela variável V, deixar em vermelho, dar mensagem de texto, como a gente fez em todos os outros botões de salvar. Porque nessa condição agora não existe a possibilidade da pessoa não ter selecionado nada, porque ele estaria invisível, ou seja, a pessoa não consegue fazer o clique, tá? Então, pensando nisso, eu simplesmente preciso vir aqui para o botão agora, que é esse botãozinho aqui, e eu preciso fazer esse registro, tá? Então, como que eu faço esse registro aqui do BTICO salvar saldo, né? Uma coisa que eu vou fazer aqui, né? Eu vou adicionar aqui, na verdade, até uma questão um pouco
que eu não tinha pensado antes, mas depois eu analisando, acho que vai ficar bacana, é o seguinte, a gente tem aqui a data, né, então uma coluna de data, e a gente tem aqui uma coluna de saldo, tá? E é lógico, né, o código, o saldo, tá? Isso aqui vai ajudar a gente mais pra frente, tá bom? E aqui eu vou colocar também o código, e aqui eu vou colocar de novo, data, código, saldo, tá? Então isso daqui vai ajudar para que a gente tenha ali uma mecânica mais interessante um pouco mais pra frente, tá? Então por enquanto isso daqui vai me ajudar bastante. Vou pegar isso daqui, vou colocar como no formato de data, então data abreviada, copiar a formatação do código para cá e depois copiar essa formatação. Posso até pegar inteira aqui, copiar daqui para cá, opa, daqui pra cá, e já podia ter mexido antes, mas vou colocar isso aqui também em formato de dinheiro, tá? Por que eu tô fazendo isso, pessoal? Porque é o seguinte, depois eu vou colocar, tem um outro botãozinho ali que ele é um resumo da aplicação financeira. Eu tinha pensado inicialmente de colocar ali apenas o histórico de rendimentos, mas depois pensando, eu vou colocar também o histórico de crescimento de patrimônio, para a pessoa ver, ter essas duas visões, né, essas duas óticas ali, e isso fica bem bacana para a pessoa poder fazer uma análise real de como que está a sua aplicação financeira, tudo bem? Bom, então o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai fazer o seguinte, quando a gente clicar naquele botão, ele vai coletar os dados que você preencheu e vai trazer isso para cá, e aí a gente vai fazer o último ajuste nessa coluna, que é fazer com que o valor atual ele seja igual, né, ao valor mais novo que foi preenchido lá naquela coluna, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.